Algumas semanas atrás, mostrei aqui no canal a experiência de viajar em um ônibus de 2014, já bem usado, que estava começando a dar sinais da idade, mas que ainda assim apresentava um bom cuidado e uma integridade geral bastante aceitável para a idade dele. Também fiz um vídeo explicando o que realmente causa o envelhecimento dos ônibus da cidade, onde eu abordei fatores como idade, manutenção, perfil da linha e a conservação. Mas hoje a história é um pouco diferente. Hoje iremos conhecer outro veículo da mesma época daquele que eu gravei semanas atrás, mas que, por mais que tenha a mesma idade, no final da viagem ele me deixou com uma impressão completamente diferente. Afinal de contas, quando que um ônibus deixa de ser apenas antigo e passa a parecer realmente cansado demais para continuar? É isso que veremos hoje. Aqui na cidade, diversos veículos igual a esse que andaremos hoje, da mesma idade, seguem em operação em diferentes empresas e regiões. Alguns ainda apresentam estado de conservação bem razoável, já outros nem tanto. E isso me fez pensar, será que depois de tanto tempo, esse guerreiro que iremos conhecer hoje envelheceu bem? Logo ao entrar no veículo, já podemos perceber sinais claros de desgaste. Eu particularmente não lembro de ter visto uma situação tão agravada em outros veículos semelhantes que já utilizei. Podemos reparar em coisas como bancos com a coloração bem desgastada, alguns detalhes da articulação demonstrando bastante desgaste pelo uso, e conforme avançamos pelo corredor, também fica evidente que faz bastante tempo que essas janelas não recebem uma limpeza mais minuciosa. E tem outro detalhe que também me chamou muita atenção. A tampa da caixa de mecanismos da porta simplesmente estava aberta. Eu até tentei fechar, meu amigo Miguel tentou fechar, mas a gente simplesmente não conseguiu. E dessa forma, toda a parte elétrica e mecânica do sistema acaba ficando exposta a qualquer coisa. Inclusive a mãos curiosas, talvez nem sempre muito bem intencionadas. Vocês sabem do que estou falando. Bom, apesar dos diversos detalhes que vimos até agora, o veículo ainda faz aquilo que se espera. Ele continua andando, trabalhando. Estamos saindo do Terminal Santo Amaro rumo ao Terminal Jardim Ângela. Nessa linha tem diversos outros ônibus bem parecidos com o nosso. E pelo menos até aqui, ele não demonstrava falta de força ou dificuldade para acompanhar a operação. Conforme a viagem avança, outros detalhes começam a surgir. Bancos que chacoalham a cada irregularidade da via, partes do acabamento interno, abalaústres que já não parecem tão firmes quanto deveriam, e aquela tampa da caixa de mecanismos da porta, em alguns momentos batia e do nada produzia muito barulho durante o percurso. E algo curioso aconteceu. Em determinado momento, ouvi alguns passageiros lá do fundo comentando e brincando que o ônibus parecia prestes a pegar fogo. Claro, era apenas uma brincadeira, mas talvez explica como o estado geral do veículo chama a atenção até mesmo de quem não é interessado por ônibus, de quem não acompanha o hobby. Bom, no vídeo passado eu falei que a idade sozinha não explica tudo. E, sinceramente, essa viagem que fiz só reforçou ainda mais essa ideia. Sim, existem detalhes que são resultados de envelhecimento natural de qualquer veículo. Um material desbotado, uma pintura mais desgastada, diversas peças que já carregam mais de uma década de uso. Mas existem outras coisas que vão além disso. Janelas encardidas ao ponto de dificultarem qualquer visão, bancos que chacoalham com facilidade, uma tampa aberta
acabamentos internos se soltando, isso não é apenas idade. Isso é questão de conservação. E é justamente aí que está a grande diferença. Já andei em ônibus de idade semelhante que transmitiam uma sensação completamente diferente. Bom, apesar de todos os problemas que eu apresentei até aqui, é mais do que justo reconhecer os pontos positivos. Durante a viagem, pelo menos o motor trabalhou normalmente. Eu não senti falta de potência, não senti cheiros estranhos e não vi nenhum ruído estranho que me preocupasse. Na prática, querendo ou não, o ônibus cumpriu sua função principal sem apresentar dificuldades. E talvez seja justamente isso o mais curioso de tudo, porque apesar da aparência claramente desgastada, ele ainda continua trabalhando todos os dias. E depois de pouco menos de 1 hora de viagem, chegamos ao terminal Jardim Ângela. Nosso ônibus encosta na plataforma, desembarca os passageiros e muito em breve fará o caminho de volta para Santo Amaro. Mais uma viagem concluída de mais um dia de trabalho. E depois dessa experiência, fica uma dúvida interessante. Quando o veículo chega a esse estado de desgaste, será que ainda vale a pena continuar operando dessa forma? Ou vale a pena de repente investir em um cuidado melhor? Veja, eu não estou falando de um retrofit completo, de trocar tudo, mas eu falo de cuidados básicos. Uma limpeza mais detalhada, apertar um parafuso de alguma peça solta, pequenos reparos, mas que ajudam a preservar a experiência dos passageiros. A empresa responsável por essa frota já está adquirindo novos articulados elétricos que futuramente deverão substituir veículos como este que andamos hoje. Mas, sinceramente, só comprar ônibus novo não garante que daqui a alguns anos eles não estarão enfrentando problemas parecidos com esse que vimos hoje. Porque, como eu disse no vídeo anterior, a idade sozinha não é a razão de tudo. Dependendo dos cuidados da empresa, um ônibus de 12 anos pode ter a sensação de ter apenas alguns poucos anos de uso. E um ônibus muito mais novo pode apresentar sinais de desgaste muito antes do esperado. Caio Millennium BRT1 Mercedes-Benz O500 UDA 2014. O problema não é só ter 12 anos. O problema é o que aconteceu durante esses 12 anos. Station Jardim Ângela. Desembarque por todas as portas. Por favor, desembarque nessas paradas. Obrigado.